No início da década de 1990, um grupo de mergulhadores amadores explorava as águas da costa de Nova Jersey, quando fez uma descoberta que desafiava toda a lógica. Lá, repousando silenciosamente no fundo do mar, estava um submarino, exatamente onde nenhum deveria estar. O que eles iriam revelar nos anos seguintes não apenas mudaria a versão oficial da história, mas também traria à tona perguntas inquietantes que até hoje deixam especialistas intrigados. Quando finalmente conseguiram acesso ao interior da embarcação, o que os mergulhadores encontraram dentro daquele submarino nazista afundado foi simplesmente impressionante. A história verdadeira do U-869, submarino fantasma da Segunda Guerra Mundial. Nas águas escuras e revoltas do Atlântico durante a Segunda Guerra Mundial, a morte podia chegar sem aviso, sem misericórdia, vinda de baixo. Os U-boats alemães patrulhavam sob as ondas como tubarões, silenciosos e invisíveis, afundando milhares de navios aliados com precisão fria. Esses submarinos eram a arma de terror de Hitler no mar, cortando rotas de abastecimento vitais e deixando para trás um rastro de aço e óleo. Dos centenas de U-boats lançados pela Alemanha nazista durante a guerra, a maioria foi afundada. Alguns foram capturados, e poucos desapareceram sem deixar rastros. E um dos mais misteriosos de todos foi o U-869. Lançado em 1943, o U-869 era um submarino do tipo 9C-40, um dos maiores modelos de longo alcance construídos pela Kriegsmarine. Com quase 76 metros de comprimento e equipado com 6 tubos de torpedo, foi projetado para atravessar o Atlântico e atacar navios inimigos em águas sob controle aliado. Sua missão: interromper, destruir, desaparecer. O U-869 era comandado pelo capitão Helmut Neuerberg, um oficial naval experiente. No final de 1944, quando os ventos da guerra começavam a soprar contra a Alemanha, o U-869 foi enviado para sua primeira patrulha de combate. O plano, segundo os registros de guerra, era seguir para a área de Gibraltar, um ponto estratégico onde os navios aliados passavam pelo Mediterrâneo. Mas já havia um caos instaurado na estrutura de comando alemã naquela época. Erros de comunicação, ordens conflitantes e uma cadeia de comando em colapso. Acredita-se que a missão do U-869 pode ter sido alterada durante o trajeto. Em 11 de fevereiro de 1945, um destroyer americano e um navio da guarda costeira dos EUAs relataram ter atacado e afundado um U-boat alemão não identificado perto de Gibraltar. O relatório oficial registrou o caso como uma baixa confirmada. Baseando-se no horário e nos movimentos projetados dos U-boats, os aliados concluíram que o submarino destruído naquele dia era o U-869. A Kriegsmarine, derrotada e fragmentada, não apresentou nenhum relato contraditório, e assim, a história foi dada como encerrada. Presumia-se que o U-869 havia sido afundado na costa de Gibraltar, levando consigo todos os 56 tripulantes para uma sepultura aquática. Sem sobreviventes, sem pedidos de socorro, sem vestígios. Durante décadas, ninguém questionou essa versão dos fatos. Era apenas mais uma linha no imenso e sangrento registro da Segunda Guerra Mundial. Mais um submarino inimigo que nunca voltou para casa. Mas, quando se olha mais de perto, a história começa a apresentar falhas. Primeiro, nunca houve fotografias confirmadas ou imagens de sonar de um naufrágio perto de Gibraltar que correspondessem às dimensões ou assinatura do U-869. Os relatórios de guerra eram notoriamente pouco confiáveis, muitas vezes baseados em confirmações visuais feitas em condições de combate caóticas ou em palpites feitos sob pressão. O Atlântico era vasto, a tecnologia primitiva e os erros comuns. Em segundo lugar, nenhum documento alemão da época indicava claramente a posição final do U-869. Em 1945, a máquina de guerra alemã estava em ruínas. O tráfego de rádio foi perdido. Os registros eram incompletos ou destruídos. Os poucos diários de bordo que sobreviveram eram muitas vezes ambíguos. Alguns especialistas hoje acreditam que o U-869 pode nunca ter sequer chegado ao Estreito de Gibraltar. E havia outro detalhe, ainda mais perturbador: o silêncio no rádio. Os U-boats alemães eram obrigados a enviar relatórios durante as missões, tanto para confirmar seu progresso quanto para receber novas ordens.
O U-869 foi ouvido pela última vez ainda no Atlântico Norte, a milhares de quilômetros de seu suposto local de naufrágio. Depois disso, nada. Silêncio. Como se o oceano o tivesse engolido por completo. Quanto mais os historiadores e pesquisadores investigavam, mais perguntas surgiam. O submarino foi identificado erroneamente naquela batalha em Gibraltar? Foi redirecionado sem que ninguém soubesse? Ou havia algo muito mais incomum por trás disso? Por mais de 40 anos, o U-869 permaneceu um mistério sem solução. Um navio fantasma, perdido no tempo, enterrado em relatórios conflitantes e memórias desvanecidas. As famílias da tripulação não tinham um túmulo para visitar, nem destroços para lamentar. Apenas um nome gravado em um memorial e um arquivo de guerra que não fechava as contas. Nem mesmo os especialistas conseguiam chegar a um consenso. Historiadores militares apontavam para o ataque em Gibraltar e insistiam que o caso estava encerrado. Mas mergulhadores, caçadores de destroços e detetives amadores não estavam tão convencidos assim. E décadas depois, algo estranho apareceu no sonar, na costa de Nova Jersey. Mergulhadores de resgate foram rápidos em verificar, e o que encontraram vai te deixar sem palavras. O mistério de Jersey. O Atlântico Norte, na costa de Nova Jersey, é um cemitério de aço. Sob as ondas repousam centenas de destroços, vítimas de tempestades, colisões e guerras. Para os mergulhadores locais, é tanto um parque de diversões quanto um quebra-cabeça. Mas no verão de 1991, um grupo de mergulhadores de naufrágios encontrou algo diferente de tudo o que já tinham visto. Na época, John Chatterton, Richie Kohler e uma pequena equipe de mergulhadores experientes do nordeste dos Yosemite estavam à procura de destroços não identificados usando sonar de varredura lateral. As águas ao largo da costa eram notoriamente perigosas. Correntes fortes, baixa visibilidade, mergulhos profundos. Não eram descidas casuais. Era mergulho técnico, exploração de alto risco que exigia planejamento, precisão e nervos de aço. Aproximadamente 96 quilômetros da costa de Point Pleasant, em Nova Jersey, a uma profundidade de 70 metros, o sonar captou uma imagem. Era um objeto longo e estreito, com formato de torpedo, repousando no fundo do oceano. Algo feito pelo homem. Algo antigo. Mas o quê? A curiosidade se transformou em obsessão. Quando fizeram o primeiro mergulho no naufrágio, a visibilidade era péssima. Mal enxergavam alguns metros à frente. O frio cortava através dos trajes. A estrutura estava parcialmente enterrada na areia e emaranhada em décadas de redes de pesca. Algumas voltas ao redor confirmaram o óbvio. Aquilo era um submarino. E dos grandes. E não deveria estar ali. No início, eles não conseguiram ver nenhum número de casco ou marcação. Não havia placa de identificação, nem placas comemorativas, nem bandeiras. Nada que indicasse que a embarcação era aquela. A estrutura estava seriamente danificada. A torre de comando parcialmente colapsada e o casco externo rachado. Estava enferrujando lentamente rumo ao esquecimento. Seria americano? Russo? Alemão? Ninguém sabia. E foi aí que os mergulhadores deram a ele um apelido. Yu-Hu. Yu-Hu era um enigma que desafiava a lógica. Nenhum submarino conhecido da época da Segunda Guerra Mundial havia sido registrado como perdido em qualquer lugar próximo àquela localização. E ainda assim, ali estava ele, repousando silenciosamente sob as ondas por quase meio século. A equipe de mergulho iniciou uma série de expedições de retorno. Não eram mergulhos rápidos. Exigiam misturas de gases especiais, trimix, paradas cuidadosas de descompressão e um planejamento meticuloso. Os riscos eram extremos. Os mergulhadores podiam sofrer de narcose por nitrogênio, toxicidade por oxigênio ou, pior de tudo, o mal da descompressão. Mas cada mergulho trazia novas pistas. Dentro dos destroços, eles encontraram manômetros alemães com marcações em unidades métricas, canos, válvulas e instrumentos. Era claramente um U-boat alemão. Mas qual? Eles recuperaram pequenos objetos, pratos, tigelas, pedaços de equipamentos. Alguns marcados com a águia da Kriegsmarine, mas nada que fosse definitivo. O ponto de virada veio quando descobriram uma faca de manteiga, manchada, mas intacta, gravada com o nome Horenberg. Não um número de modelo,
mas o nome de um homem. Isso mudou tudo. Usando registros navais e listas de tripulação, os mergulhadores rastrearam o nome até uma pessoa real, o tripulante Georg Horenberg, listado como tendo servido no U-869. Os mergulhadores continuaram investigando, tanto debaixo d'água quanto nos arquivos históricos. Em um mergulho posterior, recuperaram coletores de válvulas e partes do motor a diesel com números de série. Rastrearam esses números até os registros do estaleiro da Deschimag AG Weser, a empresa alemã que construiu o U-869. As peças batiam. Eles tinham conseguido. Contra todas as probabilidades, esses mergulhadores civis identificaram um naufrágio misterioso. Em 1997, 6 anos após o primeiro mergulho, a Marinha dos Estados Unidos reconheceu oficialmente que o submarino naufragado na costa de Nova Jersey era, de fato, o U-869. As implicações foram enormes. O U-869 não havia sido afundado perto de Gibraltar, como os registros militares americanos afirmavam desde 1945. Ele havia morrido na costa leste dos Estados Unidos, a mais de 4.800 quilômetros de onde a história o havia colocado. Os mergulhadores provaram o que nenhum registro de guerra jamais fez. Eles localizaram fisicamente e identificaram os destroços. Eles encontraram a verdade. E então veio a percepção inquietante. Ninguém estava procurando o U-869 ali. Se não fosse por um punhado de mergulhadores obstinados, ele ainda estaria enferrujando no anonimato, sem jamais contar sua história. A Marinha dos Imeela e os historiadores tomaram nota. Mergulhadores de naufrágios de todo o mundo passaram a considerá-lo uma das maiores identificações submarinas já feitas sem apoio institucional. Sem militares, sem governo. Apenas uma equipe de mergulhadores recreativos, determinação e centenas de horas perigosas no fundo do mar. Mas o mistério não estava totalmente resolvido. A grande pergunta ainda pairava. Como o U-869 foi parar ali? Suas ordens de missão diziam Gibraltar. Os relatórios de guerra o colocavam na Europa. Então, como ele acabou no lado errado do Atlântico? Foi redirecionado? Recebeu novas ordens secretas? Ou houve uma falha de comunicação que o fez agir por conta própria? Nenhum registro sobreviveu para responder a essa pergunta. Os registros da Kriegsmarine eram incompletos, e os homens a bordo do U-869, todos eles, morreram com o submarino. Uma sepultura havia sido encontrada. A história parecia corrigida, mas o verdadeiro mistério do U-869 estava apenas começando. Morte por fogo amigo, ou algo pior? Quando os mergulhadores de resgate confirmaram que o naufrágio na costa de Nova Jersey era, sem sombra de dúvida, o U-Boat alemão U-869, um novo mistério surgiu. Por que ele afundou? A pergunta parecia simples. Mas, à medida que os mergulhadores exploravam os destroços e os pesquisadores reexaminavam a história, as respostas só ficavam mais nebulosas. Teorias concorrentes surgiram, cada uma apoiada por evidências, cada uma com lacunas que faziam a verdade parecer sempre fora de alcance. As duas explicações mais aceitas, ainda amplamente debatidas até hoje, são estas. O U-869 foi destruído por sua própria arma. Foi destruído em combate por navios de guerra dos Inomusewa. Vamos começar pela primeira. Os torpedos alemães na Segunda Guerra Mundial eram poderosos, mas estavam longe de ser perfeitos. Entre os vários problemas que apresentavam, havia uma falha aterrorizante: o Circle Runner. Um torpedo projetado para seguir em linha reta podia, por causa de um giroscópio com defeito ou de problemas no sistema de controle, entrar em uma ampla curva, eventualmente dando a volta e se direcionando de volta ao próprio submarino que o havia lançado. O resultado? Uma morte auto-infligida. E isso não era apenas uma possibilidade teórica. Aconteceu várias vezes durante a guerra, e todo comandante de U-Boat conhecia o risco. Os defensores da teoria do Circle Runner acreditam que foi exatamente isso que condenou o U-869. Eles argumentam que, após disparar um torpedo, provavelmente durante um combate ou um teste, a arma saiu de curso e fez uma curva de retorno. Antes que a tripulação pudesse reagir, o torpedo colidiu com o lado de seu próprio submarino. Há evidências circunstanciais que sustentam essa teoria. Primeiro,
Não há sinais de que o U-869 tenha engajado um navio inimigo. Nenhum relato de disparo de torpedos bem-sucedido, nem registros sobreviventes de um ataque tentado. Segundo, o naufrágio apresenta danos internos significativos por explosão, consistentes com a detonação de um torpedo próximo ou contra o casco, mas não com um impacto direto vindo. Ou seja, o U-869 pode ter se afundado sozinho, mas a teoria não é a prova de falhas. Outra hipótese diz que o U-869 foi localizado e destruído por dois navios da Marinha dos Iowa, o USS Howard D. Crowe e o USS Coiner. Segundo essa versão, em 11 de fevereiro de 1945, as duas embarcações detectaram um submarino na área, possivelmente por sonar ou hidrofones. Eles lançaram um ataque coordenado com cargas de profundidade. Após a guerra, esse confronto foi creditado como o afundamento bem-sucedido de um U-boat não identificado, mais tarde acreditado ser o U-869. Os registros oficiais da Marinha dos Iowa listaram por muito tempo esse evento como o destino final do submarino. Mesmo depois que os restos do sub foram encontrados ao largo de Nova Jersey, a Marinha manteve a versão de que foram suas cargas de profundidade que causaram o naufrágio. À primeira vista, essa explicação parece direta, mas levanta várias questões difíceis. Primeiro, o timing. Não se esperava que o U-869 estivesse próximo da costa leste dos Helicraeus. Suas ordens de missão eram para Gibraltar. Se os navios da Marinha atacaram um submarino naquela área, por que ninguém fez a ligação com o U-869 antes? Segundo, a própria localização do naufrágio. O local dos destroços do U-869 não corresponde exatamente às coordenadas relatadas pelo USS Howard D. Crowe e pelo USS Coiner. Está perto, mas não exato. Perto o suficiente para levantar suspeitas, mas longe o bastante para gerar dúvidas. Terceiro, as varreduras de sonar e as avaliações de danos. Os mergulhadores que exploraram o naufrágio descobriram que vários tubos de torpedo ainda estavam selados. Se o U-869 tivesse entrado em combate, por que não havia disparado todas, ou ao menos algumas de suas armas? Por que foi aparentemente pego de surpresa? Conforme os mergulhadores passaram mais tempo dentro do U-boat afundado, as pistas desenhavam um quadro contraditório. A seção dianteira do submarino mostrava danos pesados, esmagada para dentro, torcida pela força. Alguns compartimentos internos estavam implodidos, sugerindo uma onda de choque vinda de dentro, e não de uma carga de profundidade explodindo nas proximidades. Ao mesmo tempo, certas partes externas do casco mostravam padrões de deformação que poderiam se alinhar com ondas de pressão de uma carga de profundidade. Mas essas marcas eram menos severas do que o esperado, caso a embarcação tivesse sofrido um impacto direto de cima. Uma observação chamou atenção. A sala de controle e a sala dos torpedos permaneceram relativamente intactas. Os danos foram severos, mas compartimentados. Isso aponta para uma explosão interna localizada, possivelmente um torpedo que detonou ainda dentro do tubo ou logo após o lançamento. Para aumentar a confusão, estavam as posições da tripulação dentro do submarino. Restos esqueléticos, espalhados ao longo do tempo, sugeriam que ninguém conseguiu chegar às escotilhas de escape. Não houve tentativa de emergência para emergir, nem sinais de uma subida de emergência. Aconteceu rápido, de forma violenta, sem aviso. O que quer que tenha atingido o U-869, vindo de dentro ou de fora, deixou a tripulação zero tempo para reagir. Somando ao mistério, está o fato de que os registros militares da época são inconsistentes. Durante muito tempo se acreditou que o U-869 estivesse longe da costa dos Estados Unidos, e o submarino supostamente afundado por destroyers americanos nunca foi definitivamente identificado. Isso abre espaço para uma possível identificação equivocada de ambos os lados. Talvez o USS Howard D. Crowe e o USS Coiner realmente tenham afundado um U-boat, mas não o U-869. Talvez o U-869 já estivesse perdido naquela época, destruído por um torpedo defeituoso dias antes. Ou talvez, apenas talvez, ambas as teorias estejam erradas. Veja bem, há também a possibilidade de que o U-869 estivesse em uma missão classificada, com ordens redirecionadas que nunca foram registradas oficialmente. Isso explicaria sua localização inesperada e o silêncio no rádio. Também poderia explicar o segredo que envolveu sua descoberta, mesmo anos após o naufrágio ter sido encontrado.
À medida que as evidências se acumulavam, a resposta se tornava cada vez menos definitiva. Ambas as teorias faziam sentido, e ambas tinham falhas. A morte do U-869 continuava sendo um caso arquivado a frio. Um detalhe que assombrava os mergulhadores era o fato de que os tubos de torpedo ainda estavam selados. Se o submarino havia entrado em combate, por que não disparou? Se foi vítima de um Circle Runner, torpedo em círculo, onde estava o registro de lançamento, e se foi emboscado, como pôde ter sido pego com suas armas ainda não usadas? A ideia de que o U-869 foi destruído antes mesmo de disparar um único tiro tornava toda a história ainda mais trágica. Ele viajou milhares de quilômetros em modo furtivo, apenas para morrer em silêncio, sem sequer ter a chance de revidar. Isso também dá peso a um último pensamento perturbador. O que ele estava fazendo na costa do Zeuá, afinal? Essa pergunta, que ninguém conseguia responder, finalmente teria uma pista da maneira mais inesperada. Porque, quando todos achavam que o mistério não podia se aprofundar ainda mais, eles abriram um compartimento selado. Os compartimentos ocultos. Durante anos, os mergulhadores exploraram os destroços do U-869, enfrentando os mesmos riscos e limitações. Profundidade, correnteza, visibilidade, tudo lá embaixo trabalhava contra eles. Mas no final de 2024, com equipamentos mais modernos e um planejamento de mergulho mais preciso, uma seção do submarino, considerada inacessível por muito tempo, foi finalmente alcançada. Pode acreditar, o que os mergulhadores de resgate encontraram dentro do submarino nazista afundado vai te deixar sem palavras. Era um compartimento selado, colapsado em alguns pontos, quase fechado pela corrosão, pela pressão e pelo tempo. Segundo membros da equipe de mergulho que falaram sob anonimato, essa área provavelmente permaneceu intocada desde o dia em que o U-869 atingiu o fundo do oceano, em 1945. Lá dentro, eles descobriram o que um dos mergulhadores chamou de uma cápsula do tempo perfeitamente preservada. O compartimento continha armários pessoais, caixas de armazenamento trancadas e baús de chão ainda intactos, alguns com vedação de borracha ainda segurando, mesmo que precariamente. Entre os itens recuperados estavam os restos típicos da vida a bordo de um submarino nazista, latas de ração, diários de bordo e roupas. Mas então encontraram algo muito mais incomum. Itens que imediatamente chamaram a atenção de historiadores e autoridades de inteligência. Fontes familiarizadas com a investigação descreveram a descoberta de uma adaga cerimonial pertencente a um oficial da Kriegsmarine. Dizem que sua lâmina estava gravada com um lema usado por unidades navais de elite. Ao lado dela, dobrado em uma caixa à prova d'água, havia um uniforme de gala da Kriegsmarine, ainda ostentando a insígnia da Águia de Ferro, e uma braçadeira vermelha com uma suástica, preservada melhor do que qualquer um poderia imaginar. Mas o que veio a seguir surpreendeu até os pesquisadores mais experientes. Enterrada sob camadas de documentos lacrados e enrolados em tecido oleado, havia uma caixa de memorabilia nazista, incluindo uma bandeira da suástica em estado impecável, dobrada com precisão militar. Junto a ela, panfletos de propaganda em inglês, com o objetivo de incitar descontentamento entre o público americano, e o que parecia ser um livro de códigos parcialmente criptografado, com marcações da Abwehr, o serviço de inteligência militar da Alemanha nazista. A descoberta foi tão inesperada e tão politicamente sensível que nunca foi tornada pública. O motivo do segredo? A possibilidade de que o U-869 não estivesse apenas patrulhando o Atlântico. Ele pode ter sido enviado para desembarcar agentes ou materiais em solo americano. A teoria continua não confirmada, mas as implicações são arrepiantes. Um desembarque secreto de um submarino nazista perto da costa do Zeuá, mesmo no final da guerra, reescreveria o que achávamos que sabíamos sobre as operações alemãs no hemisfério ocidental. Mas há mais uma coisa: a culpa do sobrevivente. Dos 56 homens designados ao U-869, todos eram dados como mortos quando o submarino afundou, em algum momento no início de 1945. Mas havia um nome ausente da lista final de baixas. Um homem que deveria estar a bordo, mas não estava. O nome dele era Herbert Goschowski. Herbert foi originalmente designado como tripulante do U-869, durante os preparativos para a missão. Mas, devido a uma doença que contraiu antes da partida do submarino, foi retirado da missão. Outro marinheiro ocupou seu lugar.
O U-869 partiu sem ele. Na época, essa mudança parecia algo menor, um ajuste padrão de pessoal, mas essa única troca de tripulantes acabaria definindo o resto da vida de Herbert. Durante décadas, Gorchowski viveu sob a mesma suposição que os historiadores militares e os familiares dos mortos, de que o U-869 havia sido perdido perto de Gibraltar, provavelmente destruído por cargas de profundidade aliadas. Essa era a versão oficial, aceita pela Marinha Alemã e pela comunidade histórica do pós-guerra. Então, nos anos 1990, um grupo de mergulhadores americanos, explorando as águas ao largo de Point Pleasant, em Nova Jersey, descobriu os restos de um submarino afundado. Como parte da pesquisa, os mergulhadores começaram a entrar em contato com parentes sobreviventes da tripulação original. Seus esforços os levaram até Herbert, que vivia na Alemanha, décadas afastado da guerra, mas ainda carregando a memória daqueles com quem havia treinado. Segundo o mergulhador e pesquisador Richie Kohler, Herbert foi inicialmente cético ao ser informado de que o U-869 havia sido encontrado, não na costa da Espanha, mas na costa leste dos Estados Unidos. A notícia contradizia diretamente tudo o que ele fora informado, e acreditava há mais de 50 anos. Mas as evidências eram inegáveis. Os mergulhadores apresentaram fotos de itens recuperados do naufrágio, incluindo pertences pessoais, componentes técnicos e até uma faca gravada com o nome de Georg Horenberg, um dos tripulantes que Herbert conhecera. Richie e o também mergulhador John Chatterton, que mais tarde coautoraram o livro Shadow Divers com Robert Curson, relembraram suas conversas com Herbert. Ele confirmou que o Horenberg, identificado pela gravação na faca, de fato havia servido no U-869. Também recordou o treinamento da tripulação e o clima das semanas finais antes da partida do submarino. Sua doença o impedira de embarcar com os companheiros. Não foi um evento dramático, nenhuma decisão de última hora, nenhuma ordem de comando. Apenas uma questão de aptidão médica. Ele havia sido substituído e o submarino partiu sem ele. Quando perguntado sobre como se sentia com a descoberta, Herbert teria se mostrado comovido, mas contido. Reconheceu a estranha sorte que salvou sua vida e expressou tristeza pela perda de seus antigos colegas. Não buscou publicidade, não deu longas entrevistas, mas manteve correspondência com os mergulhadores e autores que trabalharam na história do U-869. Suas lembranças ajudaram a confirmar identidades da tripulação e validaram registros históricos do lado alemão, fornecendo informações valiosas sobre a composição final da tripulação do submarino. Herbert faleceu em 2005. E ele nunca soube do compartimento selado. Ou talvez soubesse, mas apenas não quis falar. E você? O que acha? Conte pra gente nos comentários.